Olá, boa noite, educadoras, educadores. Eu sou a Giovana, responsável pela parte pedagógica do projeto Jornada Sabiá de Leitura. E a Jornada Sabiá de Leitura é um projeto de lei federal de incentivo à cultura, idealizado e realizado pela Elo 3 Integração Empresarial, com o patrocínio da Bayer e Hélio Queiroz e apoio da CBA e Metallex, que foram as responsáveis por escolher cada município que está aqui com a gente na jornada. Temos também o apoio institucional da Undime, que fará parte da comissão avaliadora dos projetos de alunos e professores. Então sejam todas e todos bem-vindos. Hoje a gente tem mais uma live. E antes da gente começar, eu vou fazer alguns lembretes para vocês. Primeiro lembrete da noite. A participação nessa live conta como um ponto na sua jornada. Então, por favor, não se esqueça de preencher a ficha de presença que está no link aqui na mensagem fixada no chat. A plataforma está cheia de conteúdos disponíveis para vocês. Então, vocês já podem entrar e acessar, as unidades curriculares Bem-vindos, Introdução, Módulo 1 e Módulo 2, onde vocês vão encontrar todo o conteúdo e as aulas que a jornada oferece para vocês. Não deixem para assistir as aulas na última hora. Assistam agora e acessem também todo o material que a gente tem ali, os quizzes, e façam a sua pontuação. Ao longo da aula, ao longo desta live, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, mandem as suas mensagens no nosso chat, que nós vamos tentar responder ao final da nossa conversa aqui de hoje. Se as dúvidas que vocês têm não são relacionadas ao tema da nossa live hoje, vocês podem entrar em contato conosco pelos canais oficiais da nossa jornada, que são o WhatsApp e o nosso e-mail. É importante falar para vocês. Se programem também para a próxima live que vai acontecer no dia 18 de julho, onde nós vamos falar sobre o concurso da Jornada Sabiá. Como vocês podem cadastrar os trabalhos na plataforma para participarem da avaliação e concorrer aos prêmios que nós vamos oferecer, ok? Então hoje nós temos um convidado muito especial. Nós temos o João Anzanello Carrascosa. Ele é nosso professor do conteúdo de microcontos. Ele é professor de comunicação e escritor. Seu primeiro livro, infanto-juvenil, foi As Flores do Lado de Baixo. E desde então ele publicou coletâneas de contos, romances e obras para crianças, jovens e adultos, entre os quais O Volume do Silêncio, Aquela Água Toda, Trilogia do Adeus, Linha Única, Catálogo de Perdas, Inventário do Azul, entre outras obras. Bonito, né, gente? Ele também recebeu os prêmios Jabuti, da Fundação Nacional do Livro, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil e a Associação Paulista de Crítico e Artes. Além das premiações internacionais, Guimarães Rosa e White Heavens. Então a gente tem agora nosso querido Carrascosa com a gente. Ele veio contar um pouco sobre o que são os microcontos e como vocês vão poder trabalhar com microcontos, além de tudo que vocês já viram na aula, como vocês podem incentivar o microconto com criatividade, com as crianças na sala de aula. Muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, Giovana. É uma alegria estar com você e com vocês que estão aí conosco, acompanhando essa noite, para a gente falar um pouquinho desse tema, que você já conhece um pouco da nossa aula, mas a gente tem aí um macro assunto, né? Microconto é um macro assunto, tem muito o que dizer, e aí com essa live a gente vai apresentar um pouquinho alguns elementos do microconto, para depois a gente conversar e dar espaço para vocês também me questionarem, para vocês fazerem perguntas, a gente tem que entrar em interação. Para isso eu preparei um material, especialmente para essa nossa live. É diferente daquilo que a gente já dividiu e partilhou com vocês na aula. E aí eu vou passando aqui, vocês vão ver que tem coisas muito legais, coisas que são inspiradoras para vocês trabalharem, então, com seus estudantes.
e para vocês também curtirem, né? Capturarem esse elemento literário na vida cotidiana. Eu acho que esse é o bonito da literatura, vocês poderem aí curtir também essa difusão, né? Vocês sentirem a história que está na mão de vocês, vocês podem também dividir com os demais. Então, seguindo aqui com a nossa jornada, então, sabiá de leitura, agora vamos fazer então um caminho da literatura para a escrita e para a leitura. Veja só, começando, pensamos então no microconto como uma literatura que é grande, que não é, digamos, nova, ela tem uma tradição. E como que a gente deveria entrar? Primeiro, pensando um pouquinho do conto, porque a gente vai ver que o microconto é um subgênero, ele não nasceu do nada, ele já tem uma tradição, ele já vem seguindo aí uma linhagem criativa. Então, a gente fala um pouquinho desse conto contemporâneo, como o conto foi também diminuindo para o mini conto, a gente faz essa estrutura do funil, depois passando por, finalmente, microconto. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, novos, onde a gente pode encontrar microcontos que não estão na literatura unicamente, estão, digamos, dispersos em outros caminhos culturais, em outras plataformas, em outras artes, para vocês localizarem e poderem atuar também. E também, adiante, a gente vai dar várias sugestões de caminhos e aí, de atividades que vocês podem fazer. Tá legal? Então vamos lá. Ó, o conto contemporâneo, a gente pode dizer que ele foi mais teorizado pelo Edgar Allan Poe, que todo mundo conhece, um escritor importante de língua inglesa, que também teorizou muito sobre a poesia, né? Tem um poema importantíssimo dele chamado Do Corvo, e ele faz uma espécie de um ensaio chamado Filosofia da Composição, explicando como que ele criou esse poema. É uma obra assim, incontornável da literatura, que é para a gente aprender como que vai surgindo, né, na criação de um poeta. Mas o Edgar Allan Poe também criou uma série de, digamos, histórias que são de gêneros distintos, né? O detetivesco, o gênero dramático, o gênero quixotesco. Então ele foi, digamos, teorizando que o conto contemporâneo, ou seja, o conto que vai partir dele, né, e daí adiante vai reger toda, digamos, uma produção do Ocidente, especialmente, segue um caminho que o conto é uma forma muito breve, ele está destinado a você contar uma história muito concentrada, e ele tem que ter um efeito, ele tem que mexer com nossa sensibilidade, ele tem que mexer com o nosso mundo do sensível. Ele tem que, portanto, produzir algum tipo de reação do seu leitor. Por quê? Porque, na visão do Edgar Allan Poe, o conto é o primeiro grande gênero da humanidade. O ser humano primeiro começa a contar a sua história para depois metaformizar em forma de poesia e depois alongar essa história por meio do romance. Também tem a tragédia, tem o teatro, tem outras formas de fazer, mas na visão dele, então, contar essa história breve com uma potência passa a ser o destino e o caminho que vários outros, né, escritores depois dele vão fazer em muitos países como o nosso próprio. Só que o que acontece? O conto tem várias viagens, né, ou vários escritores que se notabilizaram depois do Edgar Allan Poe, que fizeram também algumas outras teorizações para facilitar um jeito da gente entender e chegar aí ao mini e depois ao micro. Então, um deles foi o Julio Cortázar, que é um escritor que vocês devem conhecer, a gente falou dele na nossa aula de microcontos, que faz vários livros de contos e de mini-contos também. Ele é um escritor que conseguiu trabalhar bastante com esse gênero de contar histórias concentradas. E aí o Cortázar ele faz uma teorização que é o seguinte, que o conto, diferentemente do romance, que é uma história mais longa, o conto ele é muito breve, muito forte, e se fizesse uma comparação que o romance é uma luta de boxe e você vence, escritor, o leitor por ponto, a história consegue te derrubar, porque aos poucos você vai sendo tomado, vai se engajando, vai entrando naquela empatia, o romance, o conto vai fazer isso por nocaute. Ele vai te engolir tão rapidamente que você vai ficar absorvido e quando você vê, o efeito já foi dado, aquele efeito que o Edgar Allan Poe dizia que é necessário ter ao final. Cortázar também faz uma outra metáfora em relação a essa teorização do conto, dizendo que o romance seria um filme, suas várias cenas, e o conto se comporia como uma foto desse filme. Apenas uma situação
bastante delimitada e que você consegue capturar o instante, consegue capturar uma situação anímica, uma situação que tem a ver com a sua própria existência. Ele é margens, né? Ele, como a própria vida, ele é uma metáfora. Começa aqui e termina aqui. São duas posições. O conto se dá nesse meio e, portanto, tem que se dar muito rapidamente para exercer o tal nocaute. Ora, o que acontece com o tempo? O tempo acontece que os contos vão sendo produzidos com essa, digamos, função de mexer com a gente, por meio de uma história nos tocar, nos levar, nos enlevar e nos elevar. E aí, mais ou menos, foi se criando uma tradição de consenso que o conto teria de 25 a 40 mil caracteres, mas ao longo do século XX, os jornais começam a ter, digamos, uma vontade de oferecer ao público não apenas notícias, mas também entretenimento. E aí eles vão abrir espaço para os pintores, para os quadrinistas, para os escritores. Para os escritores, eles, digamos, reservam um espaço pequeno que não cabe um conto com 25 caracteres, 25 mil nem 40 mil. Então, o jornal não vai dar um espaço tão largo, porque ele precisa ocupar com os noticiários, mas vai dar um espaço. Esse espaço é muito pequeno, é de 1000 caracteres. Então, a própria imprensa vai ajudar a literatura a transformar o conto em mini-conto. Ou seja, vão ter uma geração de escritores que vão fazer o conto mais amplo, que já é curto, como a gente já disse em relação ao romance, que é a história mais comprida, digamos a história de uma vida, e o conto é a história de um momento dessa vida. E aí o mini-conto vai chegar mais ou menos aos 1000 caracteres. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é do próprio Julio Cortázar, num livro dele chamado Histórias de Cronópios e de Famas. Então é um livro que ele cria muitos mini-contos, porque ele cria personagens. 3 personagens praticamente ele inventa, que são os cronópios, que são os seres mais doces, os famas, que são os seres mais maldosos, como existe na nossa humanidade, e os esperanças que estão ali no meio, né? Eles são um pouco de cada um, né? Aí, nesse livro do Cortázar, eu separei esse mini-conto para vocês verem, chama Flor e Cronópio, para que vocês vejam até a característica desse personagem cronópio. Diz assim: um cronópio encontra uma flor solitária no meio dos campos. Primeiro pensa em arrancá-la, mas percebe que é uma crueldade inútil e se coloca de joelhos junto dela e brinca alegremente com a flor, isto é, acaricia-lhe as pétalas, sopra para que ela dance, zumbe feito uma abelha, cheira seu perfume e deita finalmente debaixo da flor envolvida em uma enorme paz. A flor pensa, é como uma flor. Então veja, conto muito curtinho, portanto mini conto dentro desses 1000 caracteres, aqui até tem bem menos, e vai terminar com um efeito, como dizia o Edgar Allan Poe. De repente o cronópio está brincando com uma flor e vai adormecer do lado dessa flor e a flor vai dizer, ele é como uma flor. Então a gente tem aí essa ligação do conto com o nosso mundo interior, o nosso mundo de aprendizagens, nosso mundo de viagens pela imaginação, porque Cronópio é um personagem que ele cria que tem uns traços físicos muito diferentes, né? Um outro conto também, só para a gente fechar aqui o que seria um mini conto também desse livro, História de Cronópios e de Famas, vamos mostrar esse outro personagem que é um pouco do extremo do Cronópio, né? Então, o Esperança a gente não precisa colocar, que é um mini conto chamado Fama e Eucalipto. Diz assim: um fama anda pelo bosque e, embora precise de lenha, olha ambiciosamente para as árvores. As árvores sentem um medo terrível porque conhecem os hábitos dos famas e temem o pior. Entre elas há um belo eucalipto, e o fama, ao vê-lo, dá um grito de alegria e dança a trégua e dança a catala em torno do perturbado eucalipto, dizendo assim: folhas antissépticas, inverno com saúde, grande higiene. Aí puxa um machado e bate no estômago do eucalipto sem se importar com nada. O eucalipto geme mortalmente ferido e as outras árvores escutam o que ele diz entre suspiros. Pensar que este imbecil não precisava mais do que comprar umas pastilhas Valda. Então, temos aqui, né, vocês devem lembrar, pastilhas Valdas eram feitas e ainda são, ainda um certo sabor de eucalipto. Temos aí então essa outra
posição de um personagem, também dentro dessa esfera do mini-conto. Veja como que ele termina forte também, né? Como o eucalipto que foi alvejado, vai dizer esse imbecil, que esse maldoso, então fama lhe provoca. Bom, o que acontece? Os mini-contos foram sendo desenvolvidos por muitos escritores, como eu disse para vocês, mundo afora, especialmente no Ocidente. Assim como Cortázar lá na Argentina, fazendo esses mini-contos, depois se mudou para a França, foi viver em Paris, a gente tem muitos escritores nossos aqui que também, digamos, se tornaram notáveis por fazer contos pequenos, né? Digamos, dessa extensão. Trouxe para vocês um exemplo da Maria Esther Maciel, que é uma escritora de Minas Gerais, professora universitária, ensaísta, também romancista, que chama-se Pequena Enciclopédia de Seres Comuns. Veja como um mini-conto dá a oportunidade de você imaginar muitas coisas, né? Como os Famas e os Cronópios. Aqui ela vai inventar alguns personagens. E trouxe um para vocês que chama-se Viuvinha Humana. Então ela, como é uma enciclopédia, ela inventa alguns verbetes, né? Alguns tipos de pessoas. E aí eu separei essa aqui, que ele vai colocar um nome, digamos, latino, né? Um nome que seria um nome mais voltado para a sua origem, que seria Homo sapiens viuvensis, que vai dizer, ela está triste, mas não é triste. O desamparo que lhe é atribuído por outros humanos não existe senão como uma saudade doída do que foi irreversivelmente perdido. De resto, persiste e se mantém altiva. Contra a solidão, ouvir Bach é um antídoto. Uma já me disse ao sair do luto. Outra, menos afeita às coisas líricas, me contou que o trabalho foi sua forma de recusa ao tédio inapelável dos dias. Sei ainda daquela que, para conter a melancolia, se rendeu às vertigens da escrita, cada uma com o seu retrato ou a sua malícia. Então temos aqui uma, né, escritora que está entrando na vertigem dessa escrita, que é também uma viuvinha humana, né? Então, o mini-conto ele tem essa força, como a gente lembrou lá do Cortázar, de no final te trazer algo que, nesse sentido, como leitor, te ganha, porque ele traz o inesperado, ele traz o imprevisível. Aí eu queria comentar com vocês que o mini-conto ele não aparece só num livro de pequenas histórias, ele aparece também num poema, um poema narrativo, por exemplo. Ele vai aparecer em outros gêneros, como eu disse anteriormente, e vocês vão ver também. Eu acho que é uma coisa legal para mostrar, para inspirar, que vocês possam ampliar essa rede de atividades, de exercícios, de pensamentos, de provocações, de desafios no cotidiano de vocês e também no trabalho educacional. Então, separei um poema chamado História, de uma poeta também mineira chamada Ana Martins Marques. Vejam só como esse poema traz um mini-conto. Tenho 39 anos. Meus dentes têm cerca de 7 anos a menos. Meus seios têm cerca de 12 anos a menos. Bem mais recentes são os meus cabelos e minhas unhas. Pela manhã como um pão e ele tem uma história de 2 dias. Ao sair do meu apartamento, que tem cerca de 40 anos, vestindo uma calça jeans de 4 anos e uma camiseta de não mais de 3, troco com meu vizinho palavras de cerca de 800 anos e piso sem querer numa poça com 2 horas de história, desfazendo uma imagem que viveu alguns segundos. Não é bonito? Então, é uma história, mas é uma história que é um poema, não é? E aí, trouxe um outro exemplo para vocês, que a gente vai ver agora um filme publicitário, mas também é uma história do mundo contemporâneo. Vamos ver, então. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was
a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling shoe. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Então, gostaram? Aí, vejam só, a gente vê uma história ao reverso, né? Um músico que chegou a esse ponto, relembrando uma das suas primeiras canções de sucesso, até o momento em que ele se torna esse músico na raiz da sua arte, que é um dia ter recebido de presente um piano. Eu posso dizer que isso aconteceu comigo, gente. Que Jornada máximo. de Educação Sabiá. Que foi quando eu aprendi a ler e escrever. A professora do primeiro ano fundamental fez um sorteio de 3 livros e eu ganhei um desses livros. Que incrível! E eu cheguei correndo em casa com aquele livro abraçado no meu peito, que era meu, não era mais um livro que eu tinha que pegar de biblioteca e devolver, ou da estante da minha mãe, que também era uma professora, de onde eu tirava os livros que eu depois comecei a ler, ali, tentava ali entrar. Quantos anos né? você tinha, João? Eu tinha 7 anos nesse Que momento, legal! Giovana. E aí aquele negócio Que incrível! abriu um caminho artístico como essa história, que é uma história que vem de trás para frente, né? Já o músico já se notabilizou e vai lembrar como que ele chegou ali. Você pode dar muitas coisas para uma pessoa, né? Para educá-la, você pode dar oportunidade, o acesso a ela à arte, e ela fará a sua diferença. E aí eu trouxe um outro exemplo para vocês, que a gente pode encontrar também um mini conto. E aí a gente chega já no micro. Mini conto, vamos aqui ouvir uma canção do Gilberto Gil, chamada Domingo no Parque, que talvez vocês conheçam, e cuja letra traz efetivamente um mini conto. E é uma forma de homenageá-lo também, pois ele aniversariou agora, né, recentemente. Vamos lá então. O berimbau. O rei da brincadeira, José, o rei da confusão, João. Um trabalhava na feira, José, outro na construção, João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá. Pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e subiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete
sorvete gelou seu coração. Sorvete, a rosa, oi José, a rosa e o sorvete, oi José. Oi dançando no peito, oi José, do José brincalhão, oi José. O sorvete e a rosa, oi José, a rosa e o sorvete, oi José. Oi girando na mente, oi José, do José brincalhão, oi José. Juliana girando, oi na roda gigante, oi girando, oi na roda gigante, oi girando, o amigo João. O sorvete é morango, é vermelho, oi girando, girando, é vermelho. Oi girando, girando, é vermelho. Oi girando, girando, olha a faca, olha o sangue na mão. José, Juliana no chão. José, outro corpo caído. José, seu amigo João. Ei, José, amanhã não tem feira. Ei, José, não tem mais construção. Ei, João, não tem mais brincadeira. Ei, José, não tem mais confusão. Ei, João. Então, pessoal, aí continua, ele vai, né? Mas é lindo, não é? Então, é uma história. A gente viu os personagens ali, José, João, com o catalisador da diferença ali, né? Do conflito que é a Juliana. E aí todo o jogo, né? Do enredo. E a gente encontra o miniconto em muitos lugares da nossa vida cultural. E no dia a dia também, quando às vezes a gente vai se deslocar para um lugar, conversa com alguém na volta. E como foi o seu dia, você conta alguma coisa que aconteceu no trânsito, no seu movimento, na estrada. Então o miniconto está sempre ali. E aí o que aconteceu? Com o tempo veio esse desafio de fazer o microconto, que é ser menor ainda do que esse miniconto que a gente viu. Né? Que é, então, como eu estou dizendo para vocês, um vasto universo. E de onde vem o microconto? Curiosamente, você poderia dizer, bom, se o conto veio, né? O conto gerou o miniconto vai gerar o microconto. É curioso que o microconto veio da poesia. Não veio desse caminho tão próximo, exatamente, do caminho né? da prosa. Ele veio de um outro lugar. E eu trouxe aqui alguns exemplos para você, rapidamente. Um poema do Carlos Drummond de Andrade. Veja como os poetas também eles contam histórias com muita, digamos, economia de meios, né? Esse poema do Drummond chama Terras. E ele diz assim, Cerro Verde e Cerro Azul. Veja que eles são colocados espacialmente distantes. E ele diz na sequência, as duas fazendas de meu pai aonde nunca fui. Miragens tão próximas. Pronunciar os nomes era tocá-las. Faltou um S aqui no nomes aí. Era tocá-las. Então, você consegue ver aí uma história, né? Mágica ali acontecendo. Também veio dos haikais. Coloquei aqui de um escritor da geração beat norte-americana, também, que acaba sendo um exemplo diferente para vocês. Esses pequenos poemas que são de origem japonesa, que teriam 3 versos, de 5, 7 e 5 sílabas e outras regras bem, digamos, rígidas, que foram um pouco relaxadas agora, nos últimos anos, eles têm pelo menos 3 versos, como é o caso desse, que diz, esperando comigo pelo fim dessa existência efêmera, a lua. Então, não estamos sós, né? Ou senão, minha borboleta veio pousar na minha flor, Senhor, eu. Que lindo! Veja como, né? Bonito, né? Muito bonito. Então, na verdade, esses pequenos poemas, eles já têm uma célula do que seria o microconto. E o que seria o microconto, né? Contando aqui para vocês, seria o quê? Uma história muito pequena, muito concisa, que em geral tem um título. O título ele é significante, ele ajuda a criar um traço isotópico de interpretação, ou seja, significa que quanto mais você tem, né, palavras ligadas a esse título, o caminho para você sentir, para você decodificar essa história fica mais claro, porque muitas vezes sem um título você não aponta, você fica meio que à deriva. É considerado, então, uma peça literária que conta a história, portanto ela tem aí, como a gente falou que o miniconto tem mais ou menos 1000 caracteres, aqui a gente tem 100 até 150. Digamos, pode ser 151, 160, pode ter 90, mas é mais ou menos dentro dessa margem. Nunca acima de 200.
É muito difícil, porque aí você já vai estar quase entrando na linhagem do mini-conto. Tá, Que a gente já tá. viu, inclusive, por exemplo, aquele do Cortázar do Cronópio e a Flor, ele já tem 200, 250. Você vê que ele Então já mais... deixa de ser um microconto. Sim, o o microconto tem tá que- ali nesse modelo mais enxuto, coeso, de no máximo 150 caracteres. Microconto é aquele frasquinho do... Frasquinho não, aquele... É um frasquinho, um vidrinho do perfume na sua concentração máxima. Você tem o maior que você leva, tal, né? Que tem Inclusive fixador, que fica mais tempo, tal. Mas aquele pequenininho, ele é muito forte. E aí, se ele não... Por ter 100, 150, 120 caracteres, não dá para você narrar a história inteira. No entanto, ela tem narratividade, ou seja, verbos de movimento, personagens, que estão muitas vezes elípticos. Também você tem uma escolha lexical, ou seja, uma escolha de palavras muito criteriosa, muito cuidadosa. Por quê? Porque só tem aquelas palavras, não tem outras. Então você tem que escolher tão bem ali como um relojoeiro. Olha, essa peça eu ponho aqui, essa ali, para a coisa Então, para a funcionar. professora, trabalhar o microconto é também um exercício de estímulo de criatividade e de ampliação de repertório. Porque Sem dúvida. todo mundo, as crianças todas vão ter que pensar nas palavras que elas estão escolhendo para poder ter, que tenham essa força para poder sintetizar essa história. Sim, né? sem dúvida. E é um grande desafio você conseguir, em pouquíssimas palavras, tocar o outro. Mas isso é possível, né? E aí também você vai ver que, como a gente estava vendo no mini-conto, que você tem sempre um conflito, né? E depois um desfecho, aqui eles já estão, digamos, sobrepostos, porque a história começa, mas ela já termina. Tá. O nocaute não é mais no terceiro ou no quarto assalto, o nocaute é no primeiro. Já chegou e Já já começou, já definiu. derrubando, né? E também tem muitos não ditos, né? Então as coisas que não estão ali, não estão ditas, mas ao circular o dito, aquilo que você conseguiu selecionar com aquelas palavras, tem uma remanência de outros dizeres, né? Não ditos ali, não colocados, que são os pressupostos subentendidos, que a gente deixou um pouco mais claro na nossa aula. Muitos livros estão surgindo, né? Então coloquei alguns exemplos para vocês, obras individuais, por exemplo, essa obra aqui que são 36 Poses Rio, uma escritora chamada Ana Lu Andrighetti, vai viver no Rio de Janeiro, e aí o que ela faz? Ela vê os logradouros, os promontórios, os lugares incríveis, e resolve fazer uma pequena história que se passa em cada um desses lugares. Aqui é um deles, ela diz, na garupa da tua moto. Cabulo aula para te encontrar. Parece cinema ou encomenda. Subo na garupa da tua moto rosa e chove no meu vestido branco. Bem, gente, não é para cabular a aula. Que isso é estudante. Os professores, tudo bem, podem, né, de vez em quando dar uma pulada. Mas, enfim, está brincando um pouco com essa situação. São 36 mini-contos, ou microcontos, na verdade, dentro dessa linha. Veja que o tamanho está dentro dessa rubrica de 100, 150 caracteres. Um outro livro seria esse Agonias Ilustradas, que é de um escritor chamado Jefferson Bandeira. Coloquei um microconto aqui. Esse você vê que ele também coloca um título, que é Aquiles. Todo mundo deve lembrar desse personagem mitológico. Casou-se à força. Aquela semideusa o fisgou pelo calcanhar. Todo mundo sabe que o calcanhar de Aquiles é aquela parte frágil, fraca, né, que todo mundo tem, né, gente? Um outro exemplo é esse livro Torpedos, do Wagner Merige. E aí eu coloquei um microconto para vocês que às vezes não tem título também, como é esse caso. Ó, Entre a manhã e o choro da criança, a mãe. Veja que está dentro desse, né? Tem muito menos caracteres aí do que 100, mas não importa. Está ali naquelas possibilidades aí dos limites de um microconto. Aí eu trouxe algumas ideias para vocês poderem utilizar, né, com seus estudantes, que seria um jeito de trabalhar as coisas possíveis com as micro-histórias criativas que despertassem curiosidade, que vocês fossem instados a praticar juntamente com eles ou oferecer a eles, provocá-los a fazê-lo. A primeira atividade que eu sugiro para vocês é encontrar anúncios que podem ser de ONGs, podem ser de esferas de governo, estadual, federal, municipal, ou seja, né, um anúncio da Secretaria do Meio Ambiente, um anúncio do Ministério da Saúde, ou também pode ser de produtos e serviços. E se vocês encontrarem, vocês vão ver que tem muitos anúncios que tem microconto.
ou vocês podem criar, né? Então coloquei aqui um exemplo para vocês, que é uma campanha de um produto chamado Ortobon, que é um colchão, né? Veja que a gente tem pequenas histórias aqui, nanonarrativas, né? Uma delas é Dona Flor e seus 4 maridos. Todo mundo lembra de um livro do Jorge Amado, Dona Flor e seus 2 maridos. Aqui a gente tem uma história muito maior, porque o colchão é enorme, dá para dormir mais gente, né? Muitas coisas, né, podem acontecer. Assim como Romeu e Julieta, a gente tem esse anúncio que é Romeu, Bia, Márcia e Julieta. Então, casas que você tem um colchão grande, dá espaço para todo mundo ali. Se a gente for observar, isso aqui tem uma micro-história aqui. É um microconto que foi trabalhado. Como a gente lembrou, o mini aparece em letras de música, aparece em filmes publicitários, aparece em uma série de lugares um poema, pode aparecer numa anedota também. O micro também terá esse tipo de percurso. Aqui um outro exemplo para vocês de uma campanha, como eu falei, que vocês podem fazer, levar, procurar, sugerir para que os seus estudantes encontrem ali micro-histórias, é essa campanha da Ecovia, que diz: era uma vez um motorista no celular. Fim. Veja que é um microconto. É um microconto, inclusive, interrompido, né? Que é o que muito acontece, né? Ou uma outra micro-história, que é: era uma vez uma família que viajava sem cinto. Fim. Veja que essa campanha toda é só de micro-histórias. Então, é possível também vocês trabalharem, né, com os seus alunos, enfim, com todo mundo, esse tipo de observação, que pode ser feito também nas notícias. Muitas notícias são curtinhas, são chamados drops, os tijolinhos, e eles são também informação que trazem algum fato, alguma coisa que aconteceu. Ali também tem uma história, nesse caso, real, né? Porque aqui a gente está falando também de uma perspectiva ficcional. Uma segunda sugestão para vocês é oferecer a criação de microcontos, mas que esteja associado ao nome de cada aluno. Então, por exemplo, as iniciais de quem tem o nome A ou B, né? Seja um tema mãe. Quem já começa com o seu nome com C ou com D, temos um tema Deus. Com E ou F, um tema jogo. E aí vocês podem variar o tema também e criar uma série de situações que podem fazer diálogos entre essas temáticas várias. Podem ser também temáticas sazonais, que seria muito legal também isso acontecer. Dá também uma pluralidade de perspectivas em sala de aula para toda a turma, que não vão copiar um do outro, né? Porque tem então ali uma escolha. Uma terceira atividade também que a gente poderia passar para vocês era, como a gente já viu alguns projetos dessa natureza, é você filmar ou gravar, né? Os alunos poderem, vocês, professores, o grupo, escola, os coordenadores, todo mundo, filmar ou gravar só com som, microcontos, fazendo a leitura, como eu acabei de fazer agora, que podem ser, então, digamos, performazados numa sala de aula, podem ser interpretados, podem ser lidos, podem ir para uma plataforma de vídeo da escola, pode se inventar um podcast imaginário ali, numa ação. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de algo que nós fizemos, que é o livro Linha Única, que a gente fez um livro que depois foi filmado, né? A gente fez vários filminhos baseados nesse livro. Vamos ver então, que é um livro diferente, né? Então, vocês viram que é um livro de microcontos, mas eles não são microcontos colocados um atrás do outro, mas eles ocupam espaço no papel, que tem uma espécie
trabalho, né, com a própria diagramação, com um desenho, né, como se fosse uma poesia concreta. Então veja que dá para a gente fazer desenhos, dá para a gente filmar, dá para gravar, fazer o microconto não ficar por simplesmente numa linha. Curiosamente esse livro chama-se Linha Única, mas a linha, em geral, ela vira, faz curva, enfim, faz desenhos, né? Então acho que uma coisa que a gente pode fazer também. Aqui agora temos uma outra sugestão que a gente poderia fazer para vocês, que é a gente pegar um microconto e vocês fazerem a ampliação dele, ou seja, sugerir também para a galera, a turma toda, fazer uma história a partir de um microconto, criar um maior, ou seja, do micro fazer o mini, tá? Ou fazer até o conto também, fosse um pouco maior. Então, veja só, eu coloquei um exemplo para vocês, um livro chamado Vamos Acordar o Dia, que aliás é um livro que eu trouxe, um livro de autoria, queria falar um pouquinho dele para vocês. São microcontos que estão voltados para um público um pouco mais jovem, mas todo mundo pode ver. E dentro desse livro tem muitas histórias, são 20 e poucas histórias, uma delas chama-se Outono. Então vocês vão ver a página desse livro, esse único microconto. Vocês vão ver que ele diz, o que é o outono nesse microconto? A folha se soltou do ramo. Tchau, árvore. Esse é o microconto. Então o que vocês podem fazer? Sugerir para que a turma, os alunos, a partir desse microconto, que é uma espécie de resumo de um mini conto, um resumo de uma história maior, fazer a expansão dessa história. Eu fiz um exemplo aqui para vocês, vou ler rapidinho, que dá para vocês também provocar todos os microcontos que vocês têm, vocês podem colocar na mesa ou pedir para que os meninos e as meninas escolham um e falam, bom, então legal, então agora abra a curva narrativa dessa história, faça ela se transformar em algo muito maior e não apenas o sumo, o resumo que é, né, esse microconto, fazer ele maior, tá? Também a gente pode dramatizar, pode fazer uma performance, pode, digamos, teatralizar uma história por meio do próprio jogo de corpo, alguém que gosta de atuar. Microconto, como a gente falou, é um vasto universo, né? Você pode fazer dele uma história curtíssima, um movimento de 5, 10 minutos. Fazer essa ampliação também, né? Então veja só, esse conto, se a gente pegar o microconto, vamos aumentar, ele vai ficar assim, ó. Outono, a folha se soltou do ramo. Tchau, árvore. A árvore observou a folha cair lentamente. A folha acenou para ela e sentiu uma súbita tristeza. Tchau, árvore, ela repetiu. Tchau, folha, a árvore respondeu. Ficaram em silêncio, as duas, doendo. A folha, sobre a relva, ainda se sentia parte da árvore. A sua história estava e estaria para sempre grudada a ela. E a história da árvore estava e estaria para sempre nos veios da folha. Mas era uma situação nova e incompreensível para a folha que, de tão frágil e pequena, repetiu, tchau, árvore. Sem ter como reparar essa separação, a árvore repetiu, tchau, folha. Silenciaram novamente, sentindo falta do contato direto antes tão íntimo. A folha mirava o ramo, então vazio, em que ela vivia, presa pelo talo. A árvore contemplava o talo, então partido do qual a folha se soltara. Era uma situação nova, mas compreensível para a árvore. Como ela perdera outras folhas, ela disse quase feliz, até daqui a pouco. A folha que jamais se soltara da árvore, era a primeira e última vez, disse, não entendi por que até daqui a pouco. Ela sabia como filha que nunca mais voltaria a se ligar, pelo talo, à sua mãe. Mas a árvore, dona desse saber que as folhas desconhecem, as folhas só perdem uma única vez a sua árvore, explicou, logo você vai se dissolver na terra. Continuo sem entender, disse a folha. Minhas raízes vão te trazer de volta, disse a árvore, quase feliz. Surpresa, a folha perguntou, eu vou retornar ao meu ramo? Não, disse a árvore. Vai se transformar em seiva e viver dentro de mim. A folha estremeceu de esperança e a árvore contemplou quase triste. Dentro de mim, como uma lembrança. Então, que lindeza! Né? Então,
a gente ampliou. E aí qual que é a ideia? A gente trabalha livros da jornada, quase fazendo também, vamos mostrar, um pouco diferente, fazendo ao contrário. Antes de lá, vamos mais uma atividade, que seria vocês, seus estudantes, a sua turma, microconto, e vocês podem colocar desenhos nesses microcontos, podem colocar fotos, que a gente faz muito isso, né? Então eu coloquei um exemplo aqui de um livro chamado Brevidades, que é do Paulo Camossa. Vocês podem ver aqui que tem ali uma tartaruga. Você desenha junto com o seu microconto, como a gente também viu no Linha Única. Tá? Ou a gente pode também, tem um outro exemplo aqui que é uns projetos do Carlos Barabás, que pega fotos, estão ligadas e ligam essas fotos com pequenas histórias com o tema. No caso dele, o tema cidade. Então temos aqui a cidade de São Paulo, um microconto chamado Mais Uma Estação. E aí a gente vê uma foto de um metrô, enfim, de um trem, de uma plataforma, com a história assim: vai e vem, partidas, chegadas, entradas, saídas, intenso movimento, dia a dia, minuto a minuto, concreto, trilhos, barulho, massa humana, a vida passa. Perto está mais uma estação. Então a gente pode também ter algo dessa natureza. Um outro também exemplo desse mesmo projeto, que é você fazer o microconto e colocar uma ilustração, um desenho ou uma foto, né? Cidade murada, cercada, armada, farpada, cidade amedrontada, assustada, alarmada, vigiada, cidade violenta, barulhenta, abandonada, poluída, cidade que grita, mas ninguém a ouve. Então, outra possibilidade também. E aqui, por fim, fazendo esse caminho inverso que a gente estava comentando com vocês, encontrar microcontos no meio das obras literárias, como pode ser dos livros aqui da jornada. Vocês podem ir lá na Sopa de Pedra Mole, você pode pegar o Paraupeba, o Menininho, o Contos de Natureza, e ali no meio da história maior você vai encontrar pequenas histórias como essa aqui que eu estou dando exemplo para vocês. O livro dos livros que eu estou publicando agora chama O Céu Implacável. Ele é um irmão do livro ao outro lado, que é o Inventário do Azul, a história de um homem já entrando na velhice. E nesse livro, O Céu Implacável, que é um romance longo de quase 400 páginas, vocês vão encontrar pequenos contos, microcontos como esse, valores. Esse sujeito está vivendo um período pandêmico, está em casa, então qual que é a temperatura dele? 36,7. A oxigenação, que no período nosso todo mundo ficou ali medindo 97%. Batimentos cardíacos 63 por minuto, que é bem baixo. Tristeza, 90%. Aí a gente já vê todo um cenário de não ditos de quem é esse sujeito, né? E mais adiante nesse livro, como eu falei para vocês, que é o caudaloso, com histórias longas, a gente tem uma continuação, uma outra microhistória que tem ligação com essa, que chama-se Um Grau a Mais. Dias depois de escrever sobre os livros de Joan Didion, soube que ela morrera. A notícia elevou seu grau de tristeza para 91%. Como a gente já tinha visto, né? Aqueles 90%, né? E aqui um exemplo clássico para vocês, que eu acho que podem trabalhar bastante com tudo da nossa literatura. Livros do Jorge Amado, Érico Veríssimo, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Monteiro Lobato, Lígia Fagundes Telles, Ivan Vilela, Ivan Junqueira, todo mundo, né? Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra que vocês conhecem. Dentro desse livro do Machado tem esse microconto, que é Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Entre outros tantos que vocês vão encontrar, que todo mundo pode localizar nesse livro Memórias Póstumas, como outros do próprio Machado, vocês encontrariam ali nanonarrativas. Isso seria legal também vocês encontrarem, como a gente disse, nos livros da jornada. E outros que vocês possam encontrar, possam ver. E tá aí então, gente, mais ou menos a ideia que eu trouxe para vocês, de mostrando como o conto vai diminuindo a mini, de mini a micro, como que
esse subgênero das histórias curtas concentradas, eles estão disseminados, estão seguindo a Não, nossa, foi né? muito interessante. Muito Legal. obrigada Beleza. por essa condução, por trazer uma riqueza de atividades muito interessantes que as nossas educadoras, nossos educadores podem, né, usar como inspiração em sala de aula, a partir da jornada, para poder incentivar todas as crianças que estão envolvidas na produção de textos, né? Então, muito obrigada, João. Foi Legal. muito bacana toda essa sua exposição. E aí, a gente tem aqui no chat algumas perguntas. Vamos lá. Então, vamos lá. Tem uma pergunta que diz assim: mini-contos podem ser em prosa e em formato de poesia?